Queridos, boa noite. Que Deus possa estar nos conduzindo nessa reflexão dessa noite, né, no nosso estudo, nosso culto online. Dessa vez eu estou subindo o culto, né, mais cedo um pouco, essa gravação. Ele vai estar disponível e ele vai ser uma estreia. O que é isso? Você não vai poder passar para frente logo quando você acessar. É como se a gente estivesse fazendo ao vivo, na grande verdade. E você vai poder participar desse conteúdo, você vai poder comentar no chat, eu vou poder te seguir, mas eu estou fazendo essa medida porque nós estamos tendo alguns problemas hoje aqui em casa o dia inteiro com a internet. Então, para facilitar e não ter travamentos e a gente possa ver, né, todo o conteúdo sem ter nenhum problema, para que não aconteça o que aconteceu na quarta-feira passada, nós resolvemos subir assim, gravado. Então, vai ter o conteúdo, você vai poder ver, você vai poder reproduzir, você vai poder compartilhar, e eu conto com isso, e conto com a tua atenção e com a sua participação. Não deixe de assistir, não deixe de participar, não deixe de anotar, porque é muito importante. Segunda coisa é que no próximo domingo teremos Santa Ceia. E eu tenho uma notícia boa. O prefeito, a partir do dia de hoje, lançou um novo decreto, abriu o comércio, levou-nos agora para a onda vermelha, apesar do estado estar roxo, ele levou-nos para a onda vermelha, então nós vamos ter mais liberdade. O toque de recolher vai ser a partir das 11 horas da noite. Então, quer dizer com isso, nós vamos fazer o nosso culto às 19h30, normal, e teremos nossa escola dominical às 9 horas da noite. Com isso, desculpa, falei 9 horas da noite, estou ficando doido, gente. Vocês relevam, é 9 horas da manhã. Mas continua ainda com um número restrito de pessoas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer na escola dominical a Santa Ceia e nós vamos fazer no culto à noite a Santa Ceia. E você é o nosso convidado. Então, venha, participe com o seu cuidado, venha de máscara, continue com a máscara, né? Você pode sorrir com os olhos, você pode cumprimentar à distância sem encostar. Você não precisa perder a comunhão por causa do Covid. Tome seus devidos cuidados, como todos nós devemos ter, mas vai ser um prazer tê-los com a gente ali domingo, né? Às 9 horas da manhã e também domingo à noite, né? Para que a gente possa participar juntos, né, desse momento tão gostoso. Queridos, outra realidade que nós temos é a importância que nós temos de realizar a nossa assembleia. Então, provavelmente, sem ser nesse domingo, no outro domingo, daqui 15 dias, nós vamos estar organizando nossa assembleia a partir do mês de abril, provavelmente primeiro final de semana de abril. Essa é a assembleia de segunda chamada, então nós não precisamos de coro e nós contamos com sua presença na escola dominical, porque com a redução dessas exigências que a prefeitura nos impõe, nós podemos voltar a uma certa normalidade. Nós sabemos que normal só será depois, se sim Deus permitir que todos vacinarem, e não sei se isso vai voltar ao normal. Nós sabemos que nós devemos sim cultuar a Deus e buscar a Deus de todo o nosso coração, não importando a forma ou o modo ou onde nós estamos, né? Mas que nós possamos estar ali nos adequando à realidade de saúde, mas nunca deixando de buscar a Deus. Passando agora para o nosso estudo, antes de passar para o nosso estudo, nós vamos fazer uma pequena abertura. Participe conosco, fique conosco, para que você possa usufruir da palavra de Deus. Mas eu quero orar por você. Em Eclesiastes 7, do verso 1 até o verso 4, diz o seguinte: uma boa reputação é melhor do que muito dinheiro no bolso, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Mais vale ir a um funeral que uma festa. Afinal de contas, é para onde iremos. Ninguém sai de lá sem aprender uma lição. Chorar é melhor que rir, pois as lágrimas no rosto limpam o coração. O sábio pensa com seriedade na morte, mas o insensato desperdiça a vida na farra. Então, queridos, aqui vem falar e trazer um alerta para a gente sobre o cuidado, o encontro com a morte e que a gente não pode desperdiçar a oportunidade, né? Que estando diante da morte, dos dias difíceis, tirarem boas lições.
O sábio aprende com a morte. Nós devemos aprender, queridos, aprender a nos cuidar, a zelar e principalmente a buscar ao Senhor. Nós sabemos que Deus é o nosso consolo, nosso protetor, nosso guardador, né? Nosso, vamos dizer assim, nosso baluarte, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que nos traz reflexões sérias quanto à vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e diante da morte nós devemos aprender a não temê-la, mas nós devemos aprender com ela as lições do cuidado, do amor genuíno, de uma vida sem face, de uma vida ausente, não uma vida não ausente, mas uma vida participativa com a vida nas coisas sérias que a vida nos impõe. Não vivemos só de farra, de lazer, de alegrias perenes, mas que a gente possa aprender a viver uma vida séria, com propósito, desafiadora, uma vida transformadora, que nós não possamos gastar os nossos dias querendo só recursos ou querendo só alegria, querendo só viagem. Isso tudo é muito bom, mas que os nossos dias sejam dias sérios, dias realmente que importam um com o outro, que levam com seriedade a vida, o emprego, o cuidado com o próximo, a Cristo, a Deus, e que a gente possa viver isso nesses dias onde a morte bate a porta. Porque quando a morte bate a porta, nós não temos tempo a perder. Nós temos tempo a ganhar. E para ganhar, você tem que levar a vida a sério. Então, eu quero orar pela sua vida, quero orar por aqueles que estão aí vitimados pelo Covid. No nosso município, se eu não me engano, já chegamos a 78 vítimas, 78 famílias ali destroçadas pelo Covid. Que nós possamos estar orando, que nós possamos orar também pela nossa nação. Há inúmeras igrejas presbiterianas levantando um clamor de 30 dias pela nossa cidade, pela nossa nação e assim por diante. Então, que nós possamos, nesses próximos 15 dias, que Minas Gerais estará de onda roxa, que nós possamos orar, clamar a Deus, que nós possamos lembrar que é o Senhor a nossa proteção, o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é a nossa força. Que essa verdade possa estar dentro de nós e conosco. Queridos, eu quero orar então agora por você. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós pedimos ao Senhor, Pai, visite o teu povo, esteja com o teu povo, ande com o teu povo, Pai. O Senhor sabe as lutas que nós passamos, os desesperos que nós temos. O Senhor sabe os momentos tão difíceis que nós vivemos, Pai. E nós clamamos a Ti, Deus, esteja conosco, Pai. Esteja a cada instante conosco, nos guardando, nos protegendo, livra para cá tudo mal, nos proteja da morte, mas nos faz também aprender com a morte, que nós não possamos ficar com medo de viver a vida, mas que nós possamos viver a vida com mais responsabilidade, com mais entrega, com mais verdade, porque a morte nos desafia a isso, Senhor Deus. Que nós possamos aprender, Senhor Deus, a cuidar um do outro em todas as nossas atitudes e todos os nossos comportamentos. Ó Pai amado, nos visita nesses dias, que nós possamos ver o cuidado, o zelo, a Tua presença, Pai. E que o Senhor possa abençoar Paracatu, possa abençoar todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão adoentados. A nossa lista de oração, nós temos clamado, nós temos colocado diante do Senhor toda quinta-feira, de joelhos no chão, às 10 horas da noite, e clamando ao Senhor e aos céus para que Deus mude a nossa realidade. Deus guarde os seus, e nós temos visto resultados, Pai. Nós te louvamos pelas curas que têm acontecido na nossa igreja. Nós também agradecemos ao Senhor, Pai amado, porque o Senhor tem dado a nós a oportunidade de cultuar o Senhor. O Senhor tem estado conosco dia após dia e rogamos a Ti, Pai, que não nos falte, Senhor Deus Pai amado, a nossa fé para continuarmos firmes nos Teus propósitos, continuarmos, Senhor Deus, firmes, Senhor Deus Pai amado, na adoração ao culto e ao Senhor, Pai amado, que nós possamos, Senhor Deus, lutar, Senhor Deus Pai amado, pelo nosso direito de propagar a palavra e de anunciar o Evangelho, Senhor Deus. Cuida de nós, Pai, cuida de Paracatu, cuida dos médicos, cuida, Senhor Deus Pai amado, dos enfermeiros, cuida, Senhor Deus Pai amado, do funcionarismo público ali, que cuida, Senhor Deus, da saúde de Paracatu, traz luz ao prefeito, Senhor Deus, o abençoa, o guarda, o livra do mal, que ele possa ter sabedoria nas decisões que ele toma, Senhor Deus. Ó Pai, abençoa também o comércio está sofrendo, Senhor Deus, que nós possamos ter responsabilidade no dia a dia do comércio, Senhor Deus, mas nós te pedimos livramento, paz, condição, Senhor Deus, Pai amado, de vivermos uma vida, Senhor Deus, conforme o Senhor deseja, uma vida honesta, uma vida íntegra, Senhor Deus, uma vida de pessoas que trabalham realmente para o louvor do Senhor, Pai,
impede todo agir do diabo, impede toda a obra de Satanás, que nós possamos ver, Senhor Deus, o teu agir sobre a vida de Paracatu e que o comércio seja próspero, para que haja emprego para os pais de família, Senhor Deus, para que haja emprego para as mães, para que haja emprego, Senhor Deus, Pai amado, para o teu povo, para que não falte sustento, Senhor Deus, sustenta o teu povo nesses dias. Ó Pai, sustenta os empresários de Paracatu. Ó Pai, traz bênçãos, Senhor Deus, Pai amado, sobre o teu povo. Abre portas de emprego para o teu povo, Senhor Deus. Livra do mal, Pai. É o que nós pedimos, nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu quero te convidar agora a você abrir a sua Bíblia em Isaías 29, do verso 13 até o verso 16. Nós já lemos o texto até o verso 14, mas agora nós vamos passar um pouquinho mais adiante e nós vamos ler também o verso até o verso 16. Nós estamos lendo na versão A Mensagem, e nessa versão ela já é uma paráfrase, né? Ela é parafraseada, ela já vem uma certa interpretação, nos facilita o entendimento e a gente pode ver a vontade de Deus para a gente de uma forma mais clara, mais rápida também, com necessidade de menos explicação e mais aplicação. Diz assim a palavra do Senhor: esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Vou entrar em cena e sacudi-los até que acordem. Vou deixá-los atônitos. Os sábios que se achavam capazes de explicar tudo farão papel de tolos. Os inteligentes que pensam saber tudo vão descobrir que nada sabem. Ai de vocês, ai de vocês que pensam ter informações privilegiadas. Vocês deixam o eterno de fora e agem nos bastidores, maquinando o futuro, como se soubessem de tudo, agindo de forma misteriosa, dando o tapa e escondendo a mão. Vocês inverteram tudo. Vocês inverteram tudo. Tratam o olheiro como se fosse o barro. Será que o livro diz ao seu autor: ele não escreveu uma única só palavra? Uma refeição, diz a cozinheira, ela não nos preparou? Então aqui, queridos, o texto vem falar sobre essa falsa religião e aqui também começa a mostrar que há um problema nessa falsa religião. Aqui no versículo 16, no versículo 15, ele vem trazer uma reflexão dizendo: será que nós, a religião, não tem dito ao Deus da religião o que é religião? Esse é um dos problemas que Isaías diz, que ali os sacerdotes, os líderes locais, têm virado para a religião e têm virado para Deus e dito como religião de homens o quem é Deus. E, na verdade, Deus sabe quem ele é. E ele expressa a sua divindade. Ele expressa a sua vontade. Ele expressa o seu desejo para as nossas vidas. A gente não precisa ensinar Deus a ser Deus. E hoje o que nós percebemos que muitas religiões falsas, a falsa religião, a que não nos liga a Deus, tem criado um Deus falso. Então a falsa religião, além de não nos ligar a Deus, tem nos ligado a um Deus falso, um Deus que falha, um Deus que não tem propósito, um Deus que realmente não cura, um Deus realmente que não nos guia os passos, um Deus que realmente não transforma as nossas vidas, um Deus que realmente não traz alegria ao nosso coração, um Deus que realmente não nos salva, um Deus que também não nos condena, um Deus que não é justo. Há várias situações de um falso Deus sendo exposto porque há falsas religiões, porque essas religiões criam esse falso Deus. Um Deus que não é Deus. Há um autor bíblico, um estudioso bíblico, um autor de um livro de teologia, que ele diz que nós criamos os nossos deuses. Nós criamos os nossos falsos deuses para que nós adoremos esse Deus da nossa forma, porque nós, por muitas vezes, não queremos nos dobrar à vontade de Deus. Então, querido, pense um pouco sobre isso. Será que nós vivemos uma religião da qual nós criamos o nosso Deus, nós colocamos regras, nós dizemos: Deus não faria isso, Deus não tem esse pensamento, Deus não tem essa atitude, e nós nem sequer procuramos na palavra dele se Deus realmente é o que nós achamos que ele é. Nós nem sequer oramos a Deus e pedimos instrução do Espírito Santo para revelar os nossos olhos,
por meio da palavra, quem verdadeiramente é Deus. E aí a gente toma todas as decisões por Deus, dizendo que a minha interpretação da palavra é que determina quem é Deus. Na verdade, quem determina quem é Deus é o próprio Deus. E ele nos revela através do Espírito Santo quando nós estudamos a palavra. Agora, quando não há Espírito Santo, o que acontece? Eu faço a interpretação do meu jeito, da minha forma, e construo um falso Deus. E hoje a gente vê inúmeras denominações que construíram falsos deuses. E esses deuses não atendem o critério do verdadeiro Deus. Por isso que hoje nós temos inúmeras igrejas que não nos reconectam a Deus. E aí que é o grande problema. Quando a gente vê um exemplo, igrejas onde ali engana, mentira, um Deus que não se preocupa com santidade, um Deus que não se preocupa com comportamento, um Deus que não se preocupa com o modo de falar, o modo de agir do seu povo, um Deus que não se preocupa com as barganhas que o povo faz para com Deus, um Deus que realmente está distante do povo e um Deus que não salva, porque é um Deus que recebe a salvação que aquela pessoa aceita, ele não salva. Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia. Mas muitos acham que esse é o Deus da Bíblia. E aí seguem inúmeros pregadores que pregam uma falsa religião, que não pregam a Bíblia e pregam o Deus que eles acham que é. Só que esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é claro, é cristalino, quem ele é e como ele age. E às vezes o que falta para a cristandade é exatamente isso: voltar-se a Deus. A própria palavra diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é só conhecimento bíblico, é o conhecimento de Deus, de aplicar a Bíblia através do Espírito Santo à sua vida, à minha vida, e a igreja religando pela obra de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, a igreja a Deus. Então, nós temos nos distanciado dessa verdade e nós não temos usufruído dessa verdade. Então, queridos, nós precisamos perceber isso. Ele diz aqui, e tratam o olheiro como se fosse o barro. O que está querendo dizer é que nós, que éramos ser afetados pela religião, ditamos o que é religião. Está tudo errado. Então, e isso pode acontecer, queridos, em qualquer denominação, não se engane. O homem é uma fábrica de deuses, uma fábrica de deuses. Então, se nós a cada dia não nos policiarmos, até boas denominações pode criar os seus deuses e se distanciar da vontade do Deus soberano. Porque a minha adoração aqui se enquadra, o meu jeito aqui se enquadra, o meu costume aqui se enquadra, e a grande verdade não é essa. Aqui Deus nos chama a uma outra realidade, uma realidade muito importante. Então nós precisamos entender essa verdade no nosso coração. Outra realidade, queridos, que há um falso entendimento. No final, no verso 14, ele diz aqui, que é o que a gente não conseguiu falar na quarta-feira passada, e você perdeu, volta lá no Instagram, tem, volta na TV lá do Instagram, tem lá, né, a mensagem. No canal nosso tem uma parte da mensagem, você vai poder voltar ali e vai entender, né, o que a gente está dizendo. E aqui eu vou continuar direto, não vou voltar no verso 13 não. E aqui ele está dizendo sobre essa falsa religiosidade, e essa falsa religiosidade, ela gera um falso conhecimento de Deus. E como a gente percebe essa falsa religiosidade, essa falsa religiosidade, por meio dos critérios que Deus coloca aqui na palavra. Ele diz: os sábios que se achavam capazes de explicar tudo farão papel de tolos. Então, uma falsa religiosidade é uma religiosidade onde que pega a palavra de Deus, diferente do que nós cremos, principalmente nós presbiterianos, que o modo de nós estudarmos a palavra de Deus não é criticarmos ela, mas ela como objeto da nossa fé, ela dentro do contexto histórico gramatical dela, trazer à luz aos nossos corações ao mais puro da interpretação e o mais puro
da revelação de Deus que houve ali para aquele profeta. Então nós não estamos aqui para julgar a revelação de Deus, nós estamos para buscar o sentido mais próximo do original, daquilo que Deus falou com aquele profeta, para aplicar em nossas vidas. Mas muitas pessoas usam o seu conhecimento para criticar a palavra, para usar da palavra como recurso de crítica ou recurso ali, né, didático, dialético, de ter uma discussão, mas ela não serve para ser um norteador, ela não serve para que a gente busque a palavra de Deus ou a vontade de Deus, mas que nela consta a verdade de Deus e a gente deve criticá-la para que, criticando ela, a gente ache algumas referências à vontade de Deus, e não é assim. A Bíblia toda é a vontade de Deus. Até as histórias narradas, as histórias contadas, vêm para que a gente entenda a vontade de Deus, que a gente compreenda essa vontade. Então, os sábios, eles não podem usar da sua sabedoria para criticar ou para usar como um instrumento literário a palavra de Deus, simplesmente. E esse é um dos problemas da falsa religiosidade. Muitos fazem assim. Ou interpretam ela literalmente, esquecem seu contexto histórico, esquecem a razão do que o profeta disse ou porque ele falou aquela situação, esquece tudo ali que está em volta e ele simplesmente aplica numa literalidade que é falsa, somente para agradar a ele, somente para ter a sua própria satisfação. E isso gera um problema muito grande. Nós percebemos esse problema e esse problema tem tomado conta da realidade. Outra questão, queridos, que nós temos está ligado à falsa religiosidade também a como a gente aplica a vida e esse ensinamento. O propósito de Deus deve ser aplicado em nossas vidas de uma forma plena e que se enquadra com aquilo que Deus quis nos ensinar por meio dos profetas. Nós não podemos fugir disso. Agora, aqui nessa verdade aqui, nós só percebemos isso de forma plena e verdadeira quando nós entendemos a verdade de Deus e a sabedoria de Deus. Agora, quando nós ficamos presos à falsa religiosidade, a sabedoria desse mundo aplicada no conhecimento bíblico nunca será capaz de interpretar toda a profundidade da palavra de Deus. Então, hoje eu quero que você lembre disso. Onde há um erudito, uma pessoa simplesmente estudiosa, mas que não busca a centralidade da palavra de Deus, não busca conhecer o contexto, não busca aplicar verdadeiramente o que a palavra diz no seu tempo histórico e aplicar agora ao nosso tempo as lições e os princípios que são atemporais, há um erro e a religião fica falha. Ela não consegue atender e aí nós passamos a adorar um Deus que não existe, nós passamos a adorar a sabedoria. E por último, queridos, nós temos um movimento cientificista dentro da interpretação bíblica que tem distanciado a espiritualidade da religião. Muitas pessoas já têm tudo provado, ele não simplesmente crê na vontade de Deus. Um próprio exemplo, quando Jesus realiza os seus milagres, ele realiza seus milagres não para simplesmente curar uma pessoa, mas para mostrar divindade. Então, qual um dos princípios basais que tem ali quanto aos milagres de Jesus? É que todos eles apontam para a divindade de Jesus. Então, nós devemos acreditar que Jesus era Deus. Se a gente tira essa realidade dos milagres, que a gente passa a não acreditar que aqueles milagres foram atos divinos que representam um Deus nessa terra, nós teremos uma dificuldade, porque nós vamos tirar a divindade de Cristo. E isso é prejudicial ao cristianismo, porque isso detona o cristianismo. Tira a grande importância do sacrifício de Cristo na cruz e torna ele um profeta qualquer, um homem qualquer. Por isso que nós devemos ter cuidado com esses tipos de análise. Nós não podemos transformar no racionalismo simples, mas nós devemos continuar crendo até nos conceitos mais basais do cristianismo, que é o de fé, do acreditar, de ver os milagres de Jesus e acreditar que foi algo realmente divino, transformador, e que aquilo ali
tudo traz dentro de um contexto para representar a divindade de Cristo, o grande eu sou encarnado, e aquele contexto vem mostrar e transparecer a grandeza de Cristo em nosso meio. Então, a interpretação nos leva, verdadeira, a adorar o Deus Todo-Poderoso, porque nós cremos nesse Cristo que é Deus. A Bíblia não nos tira esse critério. Agora, quando nós usamos a Bíblia simplesmente como meio de estudo, nós fazemos o contrário. Nós tiramos a divindade e começamos a dizer que os milagres foram atos naturais que Cristo aproveitou. E assim a gente tira a divindade de Cristo e transforma Cristo num profeta, e esse profeta nunca poderia nos salvar, porque somente o Filho de Deus, entregue na cruz sem pecado, poderia nos salvar do pecado que nós cometemos. Queridos, lembre-se disso. A verdadeira religião te faz crer mais em Cristo como Deus. A verdadeira religião te faz crer mais em Deus como Deus, Deus Pai. A verdadeira religião nos faz nos aproximar mais do Espírito Santo de Deus e entendermos o seu conduzir, o seu falar conosco. Se sua religião está te distanciando de Deus Filho e do Espírito Santo, você vive uma falsa religião. É isso que aqui esse texto, em suma, diz. Eu quero desafiar você, que você volte nesses dias a vivenciar uma verdadeira religião. Que suas meditações, seu conhecimento a Deus, seus estudos a Deus te faça ter mais fé, mais aprofundamento, mais entrega. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Eu quero orar por você, para que Deus renove sua fé mediante o estudo da palavra e ao estudo correto da palavra, para que você não viva uma falsa religião, uma religião que não te religa a Deus, mas que você viva uma verdadeira religião, aquela que te liga por meio de Cristo Jesus a Deus e te reconcilia com Deus, te tornando você filho, herdeiro do céu e das bênçãos divinas de Deus aqui nessa terra. Feche seus olhos, coloque na presença do Senhor. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós te louvamos, Deus. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome nesse dia. Que o Senhor possa derramar o teu cuidado sobre nós e, principalmente, enche o nosso coração da tua fé. Transforme o nosso coração, nos encha da tua presença e que possamos ser, Senhor Deus Pai amado, renovados, cuidados, cheios da tua presença e do teu poder. Que cada vez que lermos a palavra, a nossa sabedoria seja, Senhor Deus Pai amado, colocada de canto e que o Espírito Santo de Deus possa levar a nossa mente a entender a grandeza de Deus, que possamos ser humildes para permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos conduza a encontrar a Deus na palavra dele, encontrar verdadeiramente a palavra e a vontade dele. Para isso, Senhor Deus, nos ensina a nos aproximar da palavra do Senhor com respeito, nos ensina a orarmos, a buscarmos em oração o entendimento, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para passar para nós, que não sejamos simplesmente um tecnicista da palavra, mas que nós possamos nos aprofundar na palavra e no conhecimento do Senhor, Deus. Nos livra do mal, nos guarda, Senhor Deus. Nos abençoa nessa semana. Que o Senhor nos enche da tua presença. É o que nós pedimos, rogamos, no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te encha da presença do Altíssimo na sua vida. E até domingo de manhã, 9 horas. Conto com você, participe conosco, esteja com a terceira e seja membro da terceira e encha Paracatu de bênçãos sendo membro da terceira. Que Deus te abençoe.